Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí, o seu encontro diário com a Palavra de Deus. Começa a partir de agora mais um estudo ouvindo a voz de Deus. É muito comum as famílias no final do ano prepararem aquela mesa especial para jantar com seus familiares. Ali, o dono da casa prepara uma ceia muito especial e convida os seus familiares para estarem com ele naquele momento, naquela ocasião. Deus também preparou um local muito especial para ele receber os seus convidados, o seu povo. Ele planejou tudo em detalhes, entregou a Moisés esse planejamento para que Moisés executasse. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre o santuário de Deus. Olá, querido, seja bem-vindo a mais uma noite de estudos na nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Eu quero convidar você hoje a estudar um assunto muito especial comigo. Hoje nós vamos estudar sobre o santuário de Deus. Mas antes disso, quero dizer aquilo que você já sabe. Não esqueça de entrar em contato conosco sempre que você tiver alguma dúvida dos nossos estudos, quiser algum conteúdo adicional, ou quiser dizer para a gente assim, olha, eu quero tomar essa decisão. Então, mande uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Você pode salvar esse contato que está aparecendo na sua tela, ou pode ler esse código QR com a câmera do seu celular e você vai ser direcionado a uma URL, um link para enviar uma mensagem diretamente para a gente, ok? Então, convide também os seus amigos, seus parentes, seus conhecidos para participarem deste estudo de hoje, que vai ser muito interessante. A gente tem muita coisa para estudar, é por isso que a gente já vai aqui passando para frente. E não esqueça, você está no canal Adventistas Parque Piauí. Então, faça sua inscrição, curta esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos para que a palavra de Deus possa ir cada vez mais longe. Combinado? Eu quero colocar aqui para vocês, então, o nosso tema de hoje, que é o tema do santuário de Deus. E eu quero convidar você a estudar esse tema conosco hoje. Combinado? Para a gente começar a estudar, como a gente sempre faz, eu quero primeiro com vocês aqui recapitular um pouco do que a gente já estudou no nosso último estudo. Nosso último estudo foi a salvação pela graça. E hoje é o santuário de Deus. Mas vamos relembrar então um pouco o que a gente aprendeu? Nós vimos que a salvação em toda a Bíblia é pela graça. Não existe salvação pela lei no Antigo Testamento, salvação pela graça no Novo Testamento, não. A salvação sempre foi pela graça em toda a Bíblia. E nós vimos que para nos salvar, Jesus morreu na cruz. Então, a morte de Cristo na cruz foi para nos salvar da condenação que a gente tem em nós mesmos, ou tínhamos, por sermos pecadores, por nascermos já em pecado, né? Herdado desde Adão e Eva. E a gente viu que existem 6 passos, não para se salvar, mas para confirmar a salvação, a nossa salvação. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. Então, quem foi salvo, em algum momento aceitou a Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo, a gente viu, foi ser batizado por imersão, como foi Jesus. E o sexto passo, então, é ser perseverante, ou seja, continuar praticando aquilo que aprendeu. Mas o que é perseverar em quê? Como é que é isso? Você lembra? Em ler a Bíblia, em orar, ir à igreja, pregar o evangelho. Então, se nós perseveramos, como diz o texto bíblico, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esses 6 passos confirmam a nossa salvação, não é? E tudo isso foi propiciado, como a gente já viu, pela morte de Cristo expiatória no Calvário em nosso lugar. Ele tomou os pecados que eram nossos sobre ele, e ele então agora morreu, porque ele estava com os nossos pecados sobre ele. E a consequência do pecado, como a gente já viu, é a morte. Então Jesus, tomando sobre si todos os nossos pecados, então agora ele precisou
morrer. Mas então ressuscitou ao terceiro dia. Então, depois disso, ascendeu aos céus. Mas e aí? Onde é que Jesus está agora? Né? Onde é que Jesus está agora? Nós fomos salvos pelo seu sacrifício e nós aceitamos isso e demonstramos quando somos batizados. E depois da sua morte e ressurreição, o que Jesus está fazendo? Tem muita gente que acha que Jesus está de férias no céu, né? Mas o que Jesus está fazendo lá? É o que nós iremos descobrir nesse estudo. Então fica comigo aqui, vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento para a palavra de Deus. Santo Deus e amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estudar a Bíblia, mais uma oportunidade. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja conduzindo esse momento. O Senhor Deus, a quem fala e a quem ouve, que tudo possa ser dirigido pelo poder divino. E é assim, Senhor Deus, a mensagem do Evangelho alcance muitos corações. Em nome de Jesus eu faço esta oração. Amém, Senhor. Então vamos lá. Nós temos aqui hoje o nosso tema do Santuário de Deus. E nós vamos então responder algumas perguntas nesse tema. A primeira delas é: que pedido especial fez Deus a Moisés? Eu quero só relembrar um pouquinho dessa história com você. Há muitos anos atrás, Deus viu um homem na terra chamado Abrão. E ele achou esse homem muito justo, muito íntegro em comparação com os que existiam na época dele. E Deus então agora escolhe Abraão e diz assim: olha, Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Abrão tinha uma esposa chamada Sarai, e Deus agora muda o nome de Abrão para Abraão, quer dizer pai de uma grande nação, e muda o nome de Sarai para Sara. Então agora Abraão então confia na promessa de Deus, deixa a sua terra, e ele então parte para uma terra, a terra de Canaã, que Deus prometeu que ia ser toda dele, da sua descendência, e que ele seria uma grande nação. Então, mas o tempo passou, de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, que também Deus mudou seu nome para Israel, e Israel teve 12 filhos, que a gente veio a conhecer como as 12 tribos de Israel. Mas, em determinado momento da história de Israel, Jacó, houve uma grande fome na terra de Canaã, e para que eles não perecessem na fome, eles desceram para o Egito, e lá eles ficaram por um longo tempo. E, para ser mais preciso, mais de 400 anos eles passaram ali. E lá na terra do Egito eles se multiplicaram muito. E embora o povo de Israel tinha sido uma bênção para os egípcios, depois que foram mudando os faraós, mudando o governo, agora então os egípcios começaram a escravizar os filhos, os descendentes de Israel. E agora então Deus tem que levantar um homem, um libertador, para que ele então tire Israel daquela escravidão e o leve de volta à terra de Canaã que ele havia prometido a Abraão, quando ele fez uma aliança com ele. E aí então Deus levanta Moisés e seu irmão Arão, para que eles então tirem o povo daquele lugar. E talvez você conheça a história. Diante de muitas recusas do faraó em deixar o povo de Deus sair do Egito, Deus então faz cair muitas pragas até que então eles saem do Egito em direção à terra de Canaã. Mas antes de chegar lá, eles passam 40 anos no deserto. E lá nesse deserto, então, Deus faz um pedido muito especial para Moisés. E que pedido foi esse? Lá em Êxodo capítulo 25, verso 8 e verso 40, Deus faz um pedido para Moisés muito especial. Ele diz assim, ó: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus agora decide dizer para Moisés: Moisés, vamos construir agora um santuário, um local onde eu possa aqui habitar com vocês. Então, a ideia de construir um santuário não veio da cabeça de Moisés. Ela partiu de Deus. Foi uma ordem de Deus para Moisés. E ele diz mais, ó: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, nem a ideia da construção, nem o próprio projeto em si foi ideia de Moisés, mas foi Deus que mostrou para ele. Então agora Moisés passa a construir um santuário. Mas como era esse santuário? Nós temos muitos textos da Bíblia explicando como era esse santuário, né? A gente vai ver que ele era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era chamado Lugar Santo, o segundo Santíssimo. Muitas coisas, muitos móveis que possuíam ali. Mas eu prefiro mostrar para vocês através de ilustração, através de imagem, para que você possa entender melhor. Então eu quero convidar você, se você quiser
parar um momento e ler todos esses versos, você vai ver toda a descrição de como era o santuário que existia nele. Mas eu vou adiantar agora um pouco para mostrar para vocês aqui a figura, uma representação de como era o santuário. Então você vai ver que ele era composto primariamente de duas partes, né? Existia uma parte externa, aqui chamada de pátio, cercada por cortinas. Nesse pátio haviam dois móveis, um altar de holocaustos, né, onde aconteciam os sacrifícios, e uma pia com água para que o sacerdote lavasse as suas mãos. E então, a segunda parte era um próprio santuário, uma tenda, né, que existia dentro dessa região. E nesta tenda haviam dois compartimentos. O primeiro compartimento era o compartimento santo, chamado santo. E o segundo, que ficava por trás de um véu, era chamado de santíssimo. Então nós temos então aqui o santuário com esses dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí na imagem você está vendo, tem um número 1. Onde tem o número 1, aqui está falando do altar de holocausto, né? Onde tem o número 2, vou tirar aqui minha tela para você ver melhor. Onde tem o número 2, você está vendo aí a pia onde o sacerdote lavava as suas mãos. A gente tem aqui nessa imagem destacada, né, redondo, uma imagem por dentro dessa tenda, né? E a gente vê que ela era dividida em duas partes. Na parte do lugar santo ficavam os móveis 3, 4 e 5. O móvel 3 era um candelabro, onde tinham 7 luzes, 7 tochas, né, 7 lâmpadas que iluminavam aquele local, do lado esquerdo. Do lado direito, aí, o número 4, havia uma mesa onde ficavam os pães, chamados pães da proposição. 12 pães, de acordo com o número das tribos de Israel, né, um por cada tribo. Eles eram permanentemente trocados ali, substituídos por outros novos, né, e ficavam em cima da mesa, dessa mesa. Também temos ainda no lugar santo o móvel de número 5, que era um incensário, né, um altar de incenso, onde então e muitas vezes era parte do ritual do sacrifício, né? O sangue era aspergido ali naquele incensário, né? E ali o sacerdote queimava incenso para aromatizar aquele local, né? Para tornar aquele local um local de aroma agradável, né? E o segundo compartimento, só havia um único móvel dentro dele, era o lugar santíssimo. E nesse compartimento ficava a tão conhecida e famosa Arca da Aliança, né? Uma caixa de madeira de acácia, toda revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa chamada propiciatório. Em cima dessa tampa, 2 querubins, né? Um de cada lado. E ali, nesse local, ali entre os querubins, acima da tampa, manifestava-se visivelmente a presença de Deus, né? Ali não tem como ilustrar, mas é como uma glória ali, uma luz brilhante ali, conhecida como Shekinah. Certo? Então, assim eram os móveis do santuário. O santuário ele era voltado, a frente dele era voltada para o leste, ou seja, para o nascente do sol. Então, quando pela manhã o sacerdote entrava no santuário, ele dava as costas para o sol ao entrar no santuário de Deus. Isso era muito significativo, porque naquele tempo as pessoas, os povos pagãos adoravam muito os astros, inclusive o sol. Então, no culto a Deus, quando o sacerdote entrava para ministrar diante de Deus, ministrar no santuário, ele dava as costas para o sol. Então, enquanto muitas nações adoravam o sol, o povo de Deus dava as costas ao sol ao entrar no santuário, né? Então, muito significativo isso. Nós temos muitos detalhes aqui, né? A própria disposição do santuário, os móveis eram em formato de cruz, né? E a gente vai ver que tudo no santuário apontava para o ministério de Jesus na terra, no céu, todo o plano da redenção elaborado por Cristo, né? Então o santuário era, digamos assim, uma ilustração de todo o ministério de Cristo para salvar o ser humano. Não tem aquela frase, né, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Era exatamente assim o santuário, né? Uma ilustração que Deus utilizou para que o povo de Deus entendesse muito melhor como era a salvação, o plano da redenção elaborado pela divindade. Tá bom? Mas a gente vai continuar respondendo aqui, então, algumas perguntas, né? Vamos para a pergunta de número 3, né? Em que consistia o serviço diário? Então eu tenho que voltar um pouco e dizer para vocês o seguinte. Neste santuário eram realizados pelo menos 2 tipos de rituais.
Um era chamado ritual diário, serviço diário, e outro era o serviço anual. Nós vamos entender agora o primeiro desses, né, que era o serviço diário. O que acontecia diariamente ali naquele santuário. Então vamos lá? Vamos ler lá no livro de Êxodo, capítulo 29, versos 38 a 42. A gente vai ler exatamente o seguinte. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Você vai lá para o final do texto, né, e vai dizer que este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, diariamente eram oferecidos 2 cordeiros no santuário, um pela manhã, outro pela tarde. Esses cordeiros, eles eram oferecidos independente de alguém oferecer ou não. O próprio santuário, ele então provia aquele cordeiro para o sacrifício. E para que era então sacrificado esse animal? Você lembra que lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram, Deus então disse, olha, quem peca deve morrer. O pecado exige derramamento de sangue. Então, para haver perdão de pecados, exige-se derramamento de sangue, né? Então Deus, então, ali com Adão e Eva, apresentou para eles o primeiro ritual de sacrifício de animais. Então, desde aquele tempo, todos os filhos de Deus, quando cometiam pecado, eles então ofereciam num altar um sacrifício, geralmente um cordeiro, né? Esse cordeiro era morto pelo pecado que eles haviam cometido. E então agora, simbolicamente, eles estavam livres do seu pecado e o pecado passava para aquele animal. Então eles morriam, o animal morria e eles estavam livres do seu pecado, né? E isso então continuou existindo quando veio o santuário, quando foi construído o santuário. Então todos os dias era oferecido um cordeiro para prover perdão pelos pecados daquelas pessoas que ou não tinham condições de oferecer um sacrifício, ou estavam distantes do santuário para irem até lá pedir perdão pelos seus pecados, ou por aqueles pecados que as pessoas cometiam, mas não se tocaram que cometeram pecados. Pecados por ignorância também eram nesse ritual perdoados, né? Então isso acontecia diariamente. Todo dia o sacerdote ia até o santuário, oferecia um cordeiro pela manhã, outro pela tarde. Tá certo? Como era que era esse sacrifício? Como era os sacrifícios normalmente lá no santuário? Vamos citar como exemplo aqui. Digamos que eu cometi um pecado. Eu vivia no tempo de Israel, cometi um pecado. Qualquer um. Então agora, claro que para cada pecado havia um ritual diferente. Mas vou colocar aqui talvez o que abrangia a maioria, né, dos casos. Eu cometi um pecado, então eu pego um cordeiro, vou até o sacerdote. Lá então o sacerdote ele vai fazer esse ritual junto comigo. Eu vou pegar minha mão, vou colocar sobre a cabeça daquele animal, vou confessar o meu pecado, dizer, olha, eu pequei fazendo isso. Então agora eu transfiro simbolicamente o meu pecado para aquele animal e agora então eu mato aquele animal, que é inocente, e ele derrama aquele sangue é derramado para que eu seja perdoado. O sacerdote então pega aquele sangue daquele animal, entra lá dentro da tenda da congregação, lembra que dentro do santuário tinha uma tenda? Entra lá dentro, no primeiro compartimento, chamado lugar santo, vai até o incensário, e lá então ele, dependendo do ritual, ele asperge esse sangue sobre o incensário, passa nas pontas do altar, joga na cortina, no véu que separava o lugar santo do santíssimo, dependia do ritual. Então agora, esse meu pecado, que passou de mim para o animal, ele agora, através do sangue do animal, ele é transportado para o santuário. E aquele meu pecado fica, então, registrado no santuário durante o ano inteiro, até que, então, chegue o chamado serviço anual. Então, esse serviço que eu estou falando do santuário era o serviço diário. Isso acontecia todos os dias ali, constantemente, diariamente, acontecia esse processo, né? Com algumas diferenças de acordo com cada caso, cada tipo de pecado, que a Bíblia então traz bem explicado nos livros de Levítico, Êxodo, Números também, são alguns exemplos. Então, esse era o serviço diário, de forma resumida. Mas, nós também tínhamos o
o serviço anual. E havia uma festa em específico que encerrava esse ciclo anual. E essa festa era exatamente o dia da expiação. Quando você vai para Levítico 23, 27 a 31, a gente tem um pouco da descrição do que acontecia no dia da expiação. Diz assim, ó, mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor, e nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, anualmente, havia a última das festas. Lá no santuário aconteciam, além desses rituais, tinham várias festas, pelo menos 7 festas aconteciam no santuário. A última delas, a primeira chamava Páscoa, que você talvez se lembre do nome, pelo menos, né? A primeira festa do santuário era Páscoa e a última era o dia da expiação. Nesse dia da expiação, era um dia muito especial porque encerraria todo aquele ciclo anual dessas cerimônias diárias que eu já mencionei para você. E algo muito especial ia acontecer, porque naquele dia o santuário ia ser purificado. O santuário ia ser purificado de todos aqueles registros de pecados que ficaram depositados lá nas cortinas, nos móveis durante todo aquele ano. Lembra que eu falei que quando eu levava um sacrifício para obter perdão, eu transferia o meu pecado simbolicamente para o animal, que morria em meu lugar, e por meio do sangue desse animal, esse pecado era transportado para o santuário, e ali ele ficava registrado até que chegasse o dia da expiação, quando finalmente esse pecado ia ser removido do santuário. E isso se dava de duas formas. O santuário era purificado tanto cerimonialmente, quando os pecados o registro dos pecados eram removidos daquele santuário, quanto também fisicamente, porque o santuário era limpo, né, lavado, as cortinas eram lavadas e tal, para que aquele sangue também depositado ali fosse, então, pelo menos uma vez por ano, tirado dali. Então, era uma purificação cerimonial, ritual, mas também uma purificação física que acontecia no dia da expiação. Tá? Então essa era a festa que encerrava esse ciclo. E aí a partir do dia seguinte começava tudo de novo. Começava mais um ciclo anual de cerimônias no santuário. Tá bom? A gente vai chegar depois ao porquê que tudo isso acontecia. Mas eu já adiantei para vocês que tudo isso de alguma forma apontava para Cristo. Mas eu quero agora mostrar para vocês aqui essa imagem para você ver como na vida do povo de Israel tudo girava em torno do santuário. Até o acampamento deles era dessa forma organizado. O santuário ficava bem no centro, né? Ali o santuário. Você vê que logo em redor tem ali na frente as tendas de Moisés e Arão. Lembra que o santuário fica virado para o leste, né? Então tem as tendas de Moisés e Arão logo na entrada do santuário. E ao redor do santuário ficavam ali os levitas, que eram as pessoas responsáveis por cuidar de tudo que era do serviço do santuário lá em Israel, né? E os levitas eram divididos em 3 famílias, né? Tinha os coatitas, os meraritas e os gersonitas, né? Então eles moravam ao redor do santuário, enquanto Israel estava no deserto, né? E as 12 tribos de Israel ficavam acampadas exatamente ao redor do santuário, nessa disposição perfeita, nessa organização, nessa ordem. Porque Deus é um Deus de ordem, então ele sempre transmitiu isso para o seu povo. Então ficavam em todas as 12 tribos, né? A tribo de Judá, Issacar, Zebulon, Ruben, Simeão, Gad, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Todas as 12 tribos ficavam acampadas dessa forma. E eu falei para vocês que a disposição dos móveis do santuário era em formato de cruz, mas o próprio acampamento de Israel também era em formato de cruz, né? As tribos mais numerosas ficavam aqui no agrupamento de Judá. Então isso acabava estendendo um pouco mais os acampamentos do leste, causando esse formato de cruz, né, no acampamento de Israel. Então, tudo girava em torno do santuário para o povo de Deus naquele tempo. Mas quais eram os propósitos, né, desse santuário? A gente tem alguns propósitos aí. Ó. A habitação de Deus no meio do povo. Como a gente já viu, o santuário era para que Deus habitasse no meio do povo de Israel. Não era Moisés o grande líder de Israel, era Deus.
Não era Moisés o libertador de Israel, era Deus. Deus é que tinha feito tudo. Ele agora também queria habitar no meio do povo dele. Segundo propósito era ensinar o plano da salvação por meio de símbolos. Então, quando alguém ia até o santuário sacrificar um cordeiro, era porque esse cordeiro representava a Cristo Jesus que um dia viria morrer por eles. Entendeu? Então, outro propósito era ser o centro de adoração do povo de Deus. Era ali que eles se reuniam para adorar, para festejar. Era o centro espiritual da nação de Israel. Outro propósito do santuário era prover a expiação ou perdão, mesma coisa, dos pecados. Deus colocou o santuário lá para que quando alguém pecasse, essa pessoa então pudesse obter o perdão indo até o santuário e ela então pela fé naquele sacrifício que ele fazia ali, ele então que apontava para Cristo, ele pudesse então receber o seu perdão. E outro propósito era representar o santuário celestial. Lembra que quando... Olha para mim aqui agora mais perto. Lembra que quando Deus deu a ordem para Moisés, a gente já viu lá no início do verso, para que Moisés construísse o santuário, Deus disse assim, ó, vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o santuário terrestre, ele não era original, ele era uma cópia de um modelo que Deus apresentou para Moisés. E esse modelo que Deus apresentou para Moisés, como a gente vai ver mais na frente, era o próprio santuário que está nos céus, o santuário celeste. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui então. Vamos avançar então para a gente responder mais algumas perguntas, tá bom? Pergunta número 5. Em que consistia a purificação do santuário? O que acontecia nesse serviço anual de purificação do santuário? Tá bom? Acontecia muitas coisas, mas eu vou resumir para vocês. O Levítico 16 é o capítulo da Bíblia que conta como era o dia da expiação em Israel, o dia da purificação do santuário. Acontecia basicamente o seguinte: acontecia o sacrifício diário, normalmente, como nos outros dias. De manhã o sacerdote ia até lá, sacrificava o cordeiro, à tarde ele também ia até lá, sacrificava outro cordeiro à tarde. E então, mas nesse dia entrava em ação alguém muito importante. Existia em Israel os sacerdotes que eram da família de Arão, que é irmão de Moisés, mas existia um chamado o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, que era como que o chefe, o líder de todos os outros sacerdotes. O primeiro que foi escolhido como sumo sacerdote foi pelo próprio Deus, e esse foi Arão, irmão de Moisés. Então, assim que o santuário foi construído, Arão era o principal dos sacerdotes, o sumo sacerdote. E enquanto os sacerdotes oficiavam todo o serviço diário durante o ano inteiro, o sumo sacerdote ele só oficiava uma vez no ano. E esse era no dia da expiação, o dia da purificação do santuário. E antes de ele ministrar no santuário, né, ele então tinha que primeiro purificar-se a si mesmo. Então ele oferecia um bezerro e um cordeiro por si e pela sua família. Enquanto no ritual diário o sacerdote ministrava só no lugar santo, no ritual anual, dia da purificação do santuário, o sumo sacerdote atuava no lugar santíssimo. Então isso quer dizer que só se entrava no lugar santíssimo do santuário uma vez por ano. E não era qualquer pessoa, era unicamente o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, porque era uma obra muito importante. E lembra que lá no lugar santíssimo eu falei para vocês que ficava a Arca da Aliança. E em cima da Arca da Aliança manifestava-se visivelmente a presença de Deus. Então era um lugar extremamente santo, sagrado. Então não era qualquer pessoa que podia entrar ali. Mesmo o sumo sacerdote, para entrar ali, ele precisava passar por um ritual de purificação. E assim acontecia, e nesse dia ele entrava lá no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados de Israel. Tá bom? Mas o que acontecia, né? O que acontecia nesse dia? Eram trazidos 2 bodes até o santuário e era feito um sorteio. Um daqueles bodes iria participar da expiação. Era chamado bode para o Senhor. O outro dos bodes se chamava
Azazel. Esse não participaria do ritual da expiação. Ele só ia entrar em cena lá depois que tinha acontecido a expiação, e você vai ver o que acontecia com esse bode, chamado bode para Azazel. Tá bom? O que mais que acontecia? O sacrifício do bode, que foi escolhido para o Senhor, então era sacrificado. Porque lembra, sempre o animal inocente morre para obter perdão dos pecados. E esse animal sempre representava a Cristo, que um dia viria inocente morrer pelos pecados de todos. Então esse bode era oferecido em sacrifício. O sangue dele, então, era levado pelo sumo sacerdote, não ao lugar santo dessa vez, mas até ao lugar santíssimo. E lá, então, pela única vez no ano, o sumo sacerdote entrava depois do véu no lugar santíssimo, e lá, então, ele aspergia aquele sangue. E aí, então, o que acontecia? Quando ele voltava do lugar santíssimo e saía lá para fora, ele, então, agora transferia esses pecados, já tinha terminado a expiação, porque ele foi no santuário, conseguiu voltar, não morreu, deu tudo certo. Então, agora terminou a expiação. Então, agora ele pega esses pecados e simbolicamente transfere para o outro bode. Lembra que tinha o bode para o Senhor e o bode para Azazel? O bode para o Senhor foi sacrificado para a expiação pelos pecados do povo. O bode para Azazel, então, agora ele aparecia no final da expiação, já tinha encerrado. O sumo sacerdote transferia os pecados daquele ano inteiro, de todo o povo que estavam depositados no santuário, e então agora depositava sobre esse animal. E sabe o que acontecia com ele? Ele era morto? Não, não ainda. Ele era levado para o deserto por uma pessoa. E lá, então, ele era deixado para morrer. Então, em algum momento ele iria morrer, né? Mas ele era, então, levado para fora do arraial, simbolizando que todos os pecados do povo de Deus agora tinham sido levados para fora do acampamento e estavam num lugar qualquer perdido, isolado no deserto, representando que não havia mais pecados naquele dia ali, dos pecados daquele ano do povo. O povo estava perdoado, havia sido feita expiação e purificação do santuário, tinha dado tudo certo. Então, quando isso acontecia, começava então uma grande festa comemorando o perdão dos pecados. Então era uma cerimônia muito bela. Deus estava revelando exatamente parte do plano da salvação que Jesus então ele fez e está fazendo por cada um de nós, né? Mas que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre, né? E que santuário está funcionando atualmente? Porque hoje nós não sacrificamos mais animais quando a gente peca. E por que a gente não faz mais isso? Porque um dia Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus morreu por nós. E quando ele fez isso, olha o que aconteceu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Quando Jesus morre, o véu do santuário se rasga sem auxílio de mãos humanas, de alto a baixo, acabando então, rompendo então com essa função do santuário terrestre, de apontar para Cristo, porque agora ele então já veio. Todo o santuário, tudo o que acontecia no santuário terrestre apontava para o sacrifício de Cristo. Todas as mortes de animais apontavam para ele, mas agora o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu de uma vez por todas. Então todo esse serviço de morte de animais e derramamento de sangue para o perdão, ele então encerra-se nesse momento no santuário terrestre. Então a consumação do ritual do santuário terrestre veio com a morte de Cristo. E é o que acontece agora? Hebreus 8, verso 1 a 2, fala o que aconteceu com Cristo depois que ele voltou para o céu após a sua ressurreição. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, Paulo já vai falar lá no livro de Hebreus, se referir a Jesus como o nosso sumo sacerdote, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário. Que santuário? Paulo vai dizer, o verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo, que o Senhor construiu, o Senhor erigiu e não o homem. Bom, se foi Moisés e ali o povo que construíram o santuário terrestre, então Paulo não está falando do santuário terrestre. Ele está falando do santuário original, do qual o terrestre era só uma cópia. Você sabia que lá no céu existe um santuário? Pois é isso que a Bíblia está dizendo.
Lá no céu existe um santuário de proporções bem maiores que o santuário terrestre que existia aqui. E lá o sacerdote não é um ser humano como nós, mas é o próprio Jesus. Então o que é que Jesus está fazendo no céu depois da sua ressurreição e ascensão? Ele está lá de férias, sem fazer nada? De maneira nenhuma. Ele está trabalhando, continua trabalhando para a nossa salvação, como nosso sacerdote e sumo sacerdote lá no santuário celestial. E o que que ele faz então? Bom, o que que Jesus faz? Aí a gente precisa olhar para o que os sacerdotes e os sumos sacerdotes faziam no santuário terrestre, pois eles eram uma imitação, uma cópia do verdadeiro santuário lá no céu. Então, assim como o sacerdote, ele diariamente intercedia, ministrava o perdão para as pessoas, Jesus agora como nosso sacerdote, ele está provendo o nosso perdão lá nos céus. Então quando eu peco e me arrependo e oro a Deus e peço perdão sinceramente a Ele, Cristo então pega aquela minha oração e apresenta lá diante do Pai a minha oração e diz, olha, o Eliezer pecou, ele é pecador, mas ele se arrependeu e pela fé em Cristo, ele está suplicando o perdão dos seus pecados. E Cristo então agora apresenta o seu sacrifício, o seu sangue derramado. Apresenta então agora os méritos do seu sacrifício diante do Pai e obtém o perdão do meu pecado. Então Cristo continua trabalhando por nós. Todos os dias nós pecamos e todos os dias então precisamos pedir perdão. E sempre que isso acontece, lá no céu Cristo faz o seu papel e concede-nos então o nosso perdão. Mas também Cristo, a Bíblia vai dizer que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, da mesma forma que o sumo sacerdote, naquele momento, lá em Israel, purificava o santuário dos registros de pecados que ficavam depositados ali no santuário, Jesus, então, em algum momento também tem que trabalhar como esse tipo de juiz que vai purificar, remover as impurezas do santuário. Mas isso a gente vai entender um pouquinho melhor mais na frente, tá bom? O importante é saber que Cristo, então, agora está trabalhando em nosso favor lá no céu. Olha que coisa linda, Cristo continua trabalhando por nós. Vemos aí a cena, então, do véu sendo rasgado de alto a baixo, né? Quais são as evidências bíblicas de um santuário no céu? Existem evidências bíblicas? Olha o que diz Êxodo 25:40. Já mencionei com vocês, né? Deus ordenou a Moisés que construísse tudo de acordo com o modelo que foi mostrado para ele no monte. Então já havia um modelo, uma construção original que Moisés deveria então imitar, construir do santuário terrestre, né? Mas olha só, João, o revelador, o escritor do Apocalipse, quando ele teve as visões do céu, ele viu o santuário de Deus. Por exemplo, lá em Apocalipse 4:5, o que que João vê? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, da mesma forma que no santuário terrestre havia ali um candelabro com 7 tochas ardendo, com 7 lâmpadas acesas, também João vê a mesma coisa no santuário celestial. Mas tem mais. Apocalipse 11:19 diz assim, ó, também o apóstolo João escrevendo, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Olha só João falando de um santuário que está no céu. Abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista o quê? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então nessa visão, João tem uma visão do lugar santíssimo lá no santuário celestial, santuário do céu, onde ele vê então a arca da aliança. Então, existem muitos textos que evidenciam a existência, sim, de um santuário lá no céu. Tá bom? Então, é onde Cristo está lá, hoje, né, ministrando em nosso favor, lá no santuário celestial. Tá bom? Vamos continuar, então? Sabendo de tudo isso, eu quero, então, convidar você a refletir um pouco comigo. Sabe, às vezes a gente comete os nossos erros. Eu sei que a gente contou muita coisa, muita história para você, mas eu quero convidar você agora então a parar um pouco e pensar. Às vezes a gente comete tantos erros na nossa vida e às vezes a gente se sente culpado e pensa que como eu posso ser perdoado se eu fiz uma coisa tão grave? E eu quero lembrar você, querido, lá no santuário celestial existe alguém, Jesus, o nosso próprio Criador,
que também é o nosso Redentor, porque se entregou por nós, que está lá no santuário agindo para o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele é o nosso único intercessor, o nosso único mediador. E ele está trabalhando lá essencialmente, especificamente para perdoar você e aqueles pecados que você acha que não tem perdão. Então, queridos, olha que coisa linda descobrir que Jesus não está de férias no céu, só olhando de longe para nós, vendo que tudo se acabando e ele lá tranquilo no céu. Não, ele continua trabalhando para a nossa salvação. Todos os dias você comete o mesmo pecado e Jesus está lá no santuário, outra vez intercedendo por você. Não é tão lindo a gente perceber que Deus quer tanto a nossa salvação e às vezes parece que nós mesmos estamos sem dar toda a importância a isso? Mas hoje eu quero convidar você a refletir sobre isso e tomar a seguinte decisão. Creio que existe um santuário no céu. Creia, queridos. A palavra de Deus fala claramente sobre a existência de um santuário no céu. Mas creia mais. Reconheça que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Queridos, se Cristo é o nosso único mediador, isso quer dizer que para que eu obtenha o perdão dos meus pecados, eu não preciso ir até um padre, até um sacerdote rogar pelo perdão dele. Eu posso ir diretamente a Deus. Quando o véu do santuário se rasgou com a morte de Cristo, isso quer dizer que nós temos agora livre acesso a Deus para lançar sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados, para que então recebamos o seu perdão. Ele é o nosso único mediador. Reconheça isso. Por fim, aceite-o como seu Salvador, a fim de que você seja absolvido no julgamento final. Da mesma forma, como o dia da expiação, que era chamado de o dia da purificação do santuário em Israel, era um dia de julgamento para o povo, porque naquele dia os seus pecados iam ser apagados de uma vez por todas. Também um dia Deus teria de realizar um julgamento para confirmar a nossa salvação diante de todo o universo. Para confirmar que a sua entrega a Cristo, ela está essencialmente realizada. E no julgamento de Deus você passou aprovado. Esse é o meu convite para você nessa noite. Creia nisso. Reconheça isso, aceite esse Deus maravilhoso. E com certeza o que Ele tem para fazer na sua vida, ninguém jamais poderia fazer. Aceite Jesus. Enquanto você ouve essa música, entregue o seu coração a Ele. Que Deus te abençoe. Santo dos santos, sentado atrás do véu, tendo a arca da promessa, sacerdote de poder. Só Ele quem pode ali penetrar, um sacrifício oferecer e os pecados expiar. Mas o véu então rasgou-se, mostrando o santo lugar. Lá no monte atroz, em uma rude cruz, e Ele me alcançou. Ao Santo dos Santos me prostrar, fazer minha petição, posso ir ao Santo dos Santos,
mesmo sendo tão pequeno, seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus. Sacrifício de sangue não é preciso mais, pois Cristo na cruz morreu e o preço já pagou. Adoremos, pois agora o céu aberto está. Permita então poder entrar na presença do Senhor. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno, seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu plano me aproximou. Estou perto do grande Deus, de Deus, perto do grande Deus. Estamos de volta, queridos, e eu quero convidar você para orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está hoje lá no santuário celestial intercedendo por nós, ministrando o perdão de nossos pecados. Nós queremos te rogar, Senhor Deus, nesse momento, o perdão por todos os nossos pecados. Senhor Deus, entregamos nas tuas mãos e pela fé entramos no santuário celestial onde o Senhor está, para então, Pai, entregar o nosso coração contrito, humilde, e rogar, Senhor Deus, que a Tua graça caia sobre nós, que recebamos o perdão de nossos pecados. Essas bênçãos nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e nós nos encontramos amanhã para mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã. No estudo de hoje aprendemos um pouco mais sobre o santuário, sua organização e funcionamento. Que bom que você esteve aqui conosco. Nós já estamos convidando você para continuar essa sequência de estudos. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.